Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Vamos lá para uma aula aqui sobre radiciação, certo? Radiciação é como nós chamamos o assunto que trata de nós resolvermos esse cálculo aqui, ó. A raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz qualquer valor de um número. Nesse caso aqui eu vou escrever o número 16, tá? Raiz quadrada, eu vou colocar o índice 2 aqui. Não precisa, tá? Porque sempre que for uma raiz quadrada a gente não precisa, mas nós precisamos colocar, por exemplo, se for uma raiz cúbica, né? A raiz cúbica de 27, por exemplo. Vamos calcular esses dois, certo? Ó, esses valores aqui, eles são simples. Então, o jeito mais fácil de resolver essa questão é você sabendo já, certo? Mas se a gente não sabe, a gente tem que algumas formas de aprender, né, encontrar esses valores. Vamos aprender a fatoração daqui, já de números pequenos, para quando ficar números grandes ficar mais fácil. Então, ó, fatoração significa decompor um número em números primos, ou seja, descobrir qual é a multiplicação de números primos que faz chegar nesse valor aqui, no 16, ou então nesse valor aqui que é o 27, certo? Então, como que nós procedemos aqui? Nós vamos escrever o número, combinei os dois aqui, o 16, vamos traçar aqui essa retinha aqui só para a gente separar. E aí o que nós vamos pensar é, qual é o menor número possível que divide esse 16? Bom, como o 16 é um número par, eu sei que todo número par é divisível por 2. Então eu sei que 16 dá para dividir por 2. 16 dividido por 2 é 8. O 8 também dá para dividir por 2, que vai dar 4. O 4 também é par, então também é possível dividir por 2. E o 2, bom, dá para dividir por ele mesmo, sobrando 1. Então, o que eu tenho aqui é que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. E se você não está confiando em mim, vamos fazer passo a passo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá o 16, que nós chegamos lá. Certo, tá bom. O que é que isso aqui nos ajuda a resolver essa questão aqui da raiz quadrada de 16, por exemplo? Ajuda, porque é o seguinte, como eu tenho esse índice aqui, eu posso reescrever essa multiplicação como uma potência. Uma potência de 2 elevado a que número? A 2 também, porque é o índice do meu expoente. Então, ó, pegando de 2 em 2, eu vou transformar isso aqui, ó, em 2 ao quadrado e isso aqui em 2 ao quadrado também, tá? Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 16. Então, aqui eu vou reescrever como a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, certo? E aí eu vou aplicar uma propriedade da radiciação, que ela é muito legal. Se eu tenho aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, de amarelo, a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B, isso aqui significa que é a mesma coisa que a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Vejam que essa multiplicação aqui dentro da raiz, eu consegui abrir em uma multiplicação fora da raiz, certo? Então, fazendo isso aqui em cima, eu tenho que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16. E aí, o que é 2 ao quadrado? Bom, 2 ao quadrado é 4. E qual é a raiz quadrada de 4? É 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, para não ter que fazer esse passo a passo toda vez, eu quero que você guarde o seguinte. Quando o índice e o expoente dentro da raiz forem iguais, nós podemos cancelar a raiz com o expoente. Então, aqui vai sobrar apenas o 2. Mesma coisa aqui, vai sobrar também o 2. Então, 2 vezes 2, 4. Significa que
Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Trazer a raiz cúbica para baixo também. Significa que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Como é que eu posso verificar isso? É só eu lembrar. Quanto é 4 vezes 4? Bom, é 16. Então, isso aqui é verdade, certo? Então, a fatoração nada mais é do que eu reescrever o número. E aí eu agrupo de 2 em 2 porque eu tenho uma raiz quadrada. Ah, mas aquele outro exemplo, professor, que o senhor deu. Raiz cúbica de 27. Como é que eu faço? Do mesmo modo. Eu vou vir aqui do lado, vou escrever 27. E eu vou decompor ele em números primos. Bom, por 2 não dá, porque 27 é um número ímpar. 2 mais 7 é 9. E se nós lembrarmos dos critérios de divisibilidade que nós vimos, se a soma dos algarismos for igual a um múltiplo de 3, eu consigo dividir por 3. Então aqui eu vou poder dividir por 3. 27 dividido por 3 é 9. 9 dá para dividir por 3 também. Dá 3. E 3 também dá para dividir por 3. Sobra 1. Então, eu tenho que 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Isso me ajuda a resolver? Não. Mas, se eu conseguir reescrever esse 3 vezes 3 vezes 3 como a potência elevada a 3, eu consigo. E como eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, é justamente 3 elevado a 3. Então, eu consigo reescrever essa raiz cúbica como a raiz cúbica de 3 elevado a 3. E ó, o que foi que aconteceu? O meu índice e o meu expoente têm o mesmo valor, eu consigo cortar. E aí eu chego no 3. Então, o que é que significa? Que a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Certo? Professor, esse é o único método? Não, óbvio que não. Aqui em cima, na raiz quadrada de 16, eu poderia ter feito o seguinte. Vou escrever aqui raiz quadrada de 16. Se eu não quisesse fatorar, tudo que eu precisaria fazer é vir aqui ó, e fazer 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Opa, achei qual é o número que é elevado ao quadrado dá 16. Então, significa que a raiz quadrada de 16 é 4. Tá? A gente pode ir só tentando achar o valor. Só que, claro, às vezes vai ser fácil, às vezes vai ser difícil. Então, deixa eu te dar uma dica de quando é aceitável ainda eu trabalhar com isso. Se eu tivesse a raiz quadrada de 169, isso aqui é aceitável eu fazer por tentativa e erro. Por quê? Eu sei que não vai ser um número muito grande. Ah, professor, como é que você sabe? Bom, se eu estivesse calculando a raiz quadrada de 100, eu já sei que valor é esse. Porque o número que é elevado ao quadrado dá 100 é 10. 10 vezes 10 é 100. Então, eu já sei que a raiz quadrada de 169 tem que ser um número maior que 10. E aí, o que é que eu faço? Eu testo. Ó, 11 vezes 11, que é 11 ao quadrado, vai dar 121. Ah, então tem que ser maior que 11. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Deu 144. Então tem que ser maior que 12. Vai por 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Somando, vai dar 169. Então, a raiz quadrada de 169 é 13. Certo? Ah, professor, mas e se em vez de ser a raiz quadrada de 169, fosse a raiz quadrada de 172? Como é que eu poderia fazer? Bom, você iria ver. Ah, a raiz quadrada de 169 é 13. Então, a raiz quadrada de 172 tem que ser um número maior que 13. E aí você viria aqui e varia o teste. 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. E aqui deu 196. Então, ó professor, mas aí 14 vezes 14 é um número muito maior
do que o 172. Então significa que a raiz quadrada de 172 é um número maior que 13, só que menor que 14. Então seria um número com vírgula, e a gente não está aprendendo isso ainda, certo? Mas é assim que a gente faz, a gente, com conhecimento prévio. Quando você me vê lá resolvendo uma raiz quadrada bem rápido, é porque eu já pratiquei tanto, mais tanto, alguma coisa, que eu já sei qual é o resultado, sabe? Eu já vi, ou então eu sei pelo menos por onde eu vou procurar. Porque, por exemplo, 20 vezes 20, ó, é 400, certo? Então, se eu tiver que calcular a raiz quadrada de qualquer número menor que 400, eu sei que eu só vou ter que calcular entre 10 e 20, certo? Então, se fosse a raiz quadrada de 182, eu sei que é menor que 20, porque 20 vezes 20 é 400. Ah, se fosse a raiz quadrada de 389, eu iria fazer, no máximo, até 19 vezes 19, porque a raiz quadrada de 400 é 20, certo? Mas, tendo entendido um pouquinho disso, vamos fazer um que realmente faz sentido fazer a racionalização, que é a raiz quadrada de 729. Isso aqui, ó, já é maior que 400. Ou seja, eu teria que começar a fazer 21 vezes 21, 22 vezes 22, 23 vezes 23, até eu achar 729. Só que isso pode dar muito trabalho, tomar muito tempo da gente. E numa prova a gente não tem tanto tempo assim. Então, eu vou ter que fatorar esse número. Como é que eu faço? Eu escrevo aqui, ó, 729, passo um tracinho aqui na vertical e vou começar a pensar qual é o menor número que divide 729. Bom, primeiro, o menor número possível é 1, mas o 1 não conta porque dividir por 1 vai manter a mesma coisa, né? 729 dividido por 1 é 729. Então vamos por 2. Bom, para ser divisível por 2 tem que ser um número par. Como o 729 termina com 9 e o 9 é ímpar, 729 é um número ímpar. Então vamos por 3. Ó, 7 mais 2 é 9. 9 mais 9 é 18. 18 está na tabuada do 3. Então dá para dividir por 3 sim. Então, ó, por 3 aqui, vamos lá. 7 dividido por 3, 2, sobra 1. 12 dividido por 3, 4, sobra nada. 3 dividido por 3, dá 3. Professor, que danado foi que o senhor fez que eu não entendi foi nada. Ó, 729 dividido por 3. Pega o 7. 7 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 1. Baixo 2. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 3, 12. Sobra nada. Baixa o 9. 9 dividido por 3 são 3. 3 vezes 3, 9. Cheguei no final da divisão, tá? E aí o que eu fiz só foi fazer sem montar a continha. Em vez de montar essa continha aqui, eu fui fazendo aqui mesmo, tá? Mas aí você que vai saber como que é melhor para você resolver. Eu recomendo que você monte essa continha aqui que eu estou apagando agora, certo? Mas eu já tenho uma prática, eu faço um pouquinho mais direto, tá? Vamos lá. 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 dá... Calma. 243 eu vou dividir por 3 de novo, tá? Isso aqui vai dar 81. 81 ainda dá para dividir por 3, ó. 8 mais 1, 9. Então, por 3, isso aqui vai dar 27. Tô fazendo rápido porque eu já sei, tá? Mas aí você vai fazendo no passo a passo. Você vai dividindo um por um. Eu sabia aqui, ó. 243, como é que eu sei que é divisível por 3? 2 mais 4, 6. 3 mais 3, 9. Né? 9 tá na tabuada do 3, dá pra dividir ainda. Então, continuando, ó. 27. 2 mais 7, 9. Dá pra dividir ainda por 3. Então, por 3 vai dar 9 por 3. Deixa eu estender aqui um pouquinho mais. Vai dar 3 e por 3 dá 1. Certo? Então, agora, vamos lembrar. Isso aqui é uma raiz quadrada. Vou colocar aqui o 2. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar essa multiplicação, ó. Lembrando, isso aqui é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Tá? Mas aí eu vou agrupar de 2 em 2. Então, ó, esses dois aqui vão virar 3 ao quadrado, vezes esses dois aqui, 3 ao quadrado, e esses dois aqui, 3 ao quadrado. Certo? Então, eu vou reescrever isso aqui como a raiz quadrada
de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vamos lembrar que quando eu tenho uma multiplicação, né, A vezes B dentro da raiz quadrada, eu consigo separar isso em raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. Então vai ficar aqui, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. E aí eu vou colocar o índice só para facilitar um pouquinho para a gente, tá? Para a gente sempre lembrar. Aqui, então 2, 2 e 2. Não precisa quando é raiz quadrada, certo? E aí, ó, índice e expoente igual, cancela. Então sobrou para mim 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então a raiz quadrada de 729 é igual a 27. Certo? Pratiquem, pessoal. Não tem muito o que fazer, tá? Essas contas mais básicas, assim, e sim, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, são contas básicas. Nós só aprendemos com a prática, tá? Então eu recomendo que vocês busquem aí na internet, peguem uma lista de atividade, né? Pesquisem atividades sobre radiação, PDF. Aparece lá, vocês praticam um pouquinho para vocês entenderem melhor como funciona, certo? Eu vou dar até uma dica aqui para facilitar um pouquinho, tá? Mas isso aqui a gente aprende mais para frente realmente. Mantendo essa raiz quadrada de 729, eu poderia reescrever ainda de uma outra forma, que é o seguinte. Eu encontrei que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 3, 6 vezes. Então isso aqui, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, é a mesma coisa que 3 elevado a 6. Tá bom? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 3. E a multiplicação é a mesma coisa que 3 elevado a 6. Então eu posso reescrever a raiz quadrada de 729 como a raiz quadrada de 3 elevado a 6. Tá? E aí o que eu vou fazer é pegar o meu expoente e dividir pelo índice. Então aqui é 6 e o índice é 2, eu vou dividir 6 por 2. Então a raiz quadrada de 729 é igual a 3 elevado a 3, né? Porque 6 dividido por 2 é 3. E 3 vezes 3 ao quadrado é 3 ao quadrado, não, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27, certo? Então se você preferir fazer esse passozinho um pouquinho menor aqui, pode fazer também, tá? É um jeito mais prático, um jeito mais fácil. Professor, daria para fazer nas outras questões? Claro que dá. Ó, aqui na do 16, a gente viu que era 2 elevado a 4, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Então eu posso escrever que a raiz quadrada de 16 é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 4. Bom, repete a base, que é o 2. O índice é 2 também, né? Então 4 dividido por 2 é 2. E 2 vezes 2 é 4. Tá? É um jeito um pouquinho mais prático de fazer, em vez de ter que abrir em várias multiplicações de radiação. Certo? No mais é isso, pessoal. Pratiquem, estudem, que vocês vão ter um grande sucesso na avaliativa. Certo? Qualquer dúvida, vocês perguntam para mim na próxima aula. E bons estudos e um bom final de semana para todo mundo. Tchau.